Bom, pessoal, continuando nossos estudos, vamos agora estudar o estelionato, né, artigo 171 do Código Penal. É um, é um crime icônico, né, porque a gente sempre ouve falar do 171, né, na verdade a gente ouve falar, o cara é um 71, o cara é um 71, 71, e na verdade é 171 que a gente está tratando, né. A gente está falando aqui do estelionatário, né, ou seja, aquela pessoa que engana. Deixa eu pegar o meu código aqui. Esqueci o código. O artigo 171 do Código Penal ele vem com o seguinte enunciado: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Olha só como esse dispositivo ele é complexo, né? Então, quando a gente fala, o que caracteriza o estelionato é a fraude. Quando a gente fala em fraude, a gente está falando naquele engano que leva alguém a ter um prejuízo material, um prejuízo patrimonial. Então, o estelionato está sempre ligado à fraude, está sempre ligado ao erro que alguém é levado a cometer, né? E quando a gente fala em fraude, em erro, em engano, a gente tem que levar em consideração o seguinte: aquele engano, aquela fraude, aquele erro, ele deve ter sido idôneo o bastante para caracterizar crime. E aqui é interessante que o artigo 171, ele não leva em consideração só a pessoa média, não. Ele protege também aquele indivíduo mais simplório, né? Aquele indivíduo mais assim humilde, né? Que não tem aquela vivacidade, né, da cidade grande, né? Aquele sujeito que é ligado, que se está sempre prestando atenção, sempre atento. Não, ele é aquele que ele sabe que poderia cair naquele conto, né? E a gente tem o conto do vigário, o conto do bilhete premiado, tem tudo isso daí, que se a gente parar para pensar, a gente fala assim, mas como é que alguém caiu nisso, né? Você não sabe, né, até onde foi a competência do estelionatário para conseguir isso. Antes de a gente entrar efetivamente, esse crime de estelionato, a gente vai dividir ele em algumas partes, tá? Porque ele é muito grande e não dá em 10, 12 minutos, tá bom? Então vamos tentar aqui nessa primeira parte a gente falar do caput e depois a gente vai para os parágrafos, né, e os incisos de cada sorte, tá bom? Bom, quando a gente fala aqui obter, né, ele ganhou, ele teve uma vantagem, né? E fala aqui, ó, para si ou para outra. Essa vantagem pode ser para ele, como pode ser para uma terceira pessoa, não importa. Vantagem ilícita, ou seja, uma coisa que ele não teria direito. Se for alguma coisa que ele tenha direito, a gente pode eventualmente estar tratando aí de exercício arbitrário das próprias razões, né? Mas aqui a gente está falando em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, né? Então aqui a gente já chega naquela situação aqui, quando a gente fala que esse crime aqui, ele tem duplo resultado não, ou duplo objetivo, né? Na subjetividade jurídica, a gente tem duas exigências, dois requisitos. Primeiro, que o agente receba a vantagem ilícita, e segundo, que haja um prejuízo alheio. Se não houver um prejuízo alheio, um dano patrimonial, a gente não fala em estelionato, tá? Mediante erro, mantendo alguém em erro, você mantém alguém em erro, a pessoa é enganada de alguma forma, né? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio. Bom, quando a gente tem aqui alguns verbos, né? O primeiro verbo aqui ele vem falando de induzir, né? A gente já estudou induzir lá quando nós estudamos lá o suicídio, né?
Então, induzir o que é, né? Persuadir, né? Criar na cabeça de alguém uma situação falsa, uma situação não condizente com a realidade, né? A gente inserir na cabeça de alguém uma ideia que não é a correta. Manter é você fazer com que a pessoa permaneça com aquela ideia equivocada, que ela se conserve com aquela ideia equivocada. E o erro? O que é o erro? Erro é a falsa percepção da realidade, né? Eu estou em erro quando eu estou acreditando que aquilo que está acontecendo é verdade quando não é. Né? É uma falsa percepção da realidade. Eu imagino uma realidade que ela, na verdade, não é. Tá? Aí depois ele vem lá, mediante quais são as formas, né? Quais são os meios que ele se utiliza para manter ou para induzir alguém em erro, né? Para manter alguém com uma falsa percepção da realidade. Então vem lá primeiro, mediante artifício. Né? Há alguns autores, né, que eles procuram conceituar de forma diversa artifício e ardil. Há quem diga que são sinônimos, né? Mas quem fala que são coisas diversas diz o seguinte, ó, artifício é a fraude material. É uma encenação da situação, como ela fosse verdadeira, e na verdade ela não é. Isso é um artifício. Então você cria toda uma história como sendo verdadeira, e na verdade ela não é verdadeira. E o ardil? O ardil é uma fraude moral, né? É um convencimento mediante a astúcia, a artimanha, a sutileza, né? O jeito de falar, o jeito de conversar, né? Então o sujeito está lá aplicando o golpe do bilhete premiado. Se ele mostra lá, olha, aqui está o bilhete, olha ele aqui, ó, confere aqui, ele traz um documento lá que ele diz ser da Caixa Econômica Federal, olha aqui o resultado, olha aqui o bilhete, é o mesmo, né? Eu só não vou buscar porque eu não tenho tempo, não tenho CPF, não tenho isso, não tenho aquilo, então você me dá tanto aí e fica com o bilhete e você retira o prêmio. A gente está tratando aqui de um artifício. Agora, quando ele só convence de que ele ganhou, de que ele vai buscar, de que ele vai deixar com ela, mas ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um dinheiro para poder fazer isso, para poder conquistar aquilo, a gente está tratando aí de um ardil. Não poucas vezes a gente tem o artifício e o ardil juntos. Né? Ele tem um aspecto material, né, que ele encena, que ele mostra, que ele tenta documentar aquilo que ele está falando, mas ao mesmo tempo ele utiliza também a sutileza, né? O que a gente fala aí, né? Joga o 7-1 lá, vai na conversa lá, né? E aí ele conquista a pessoa e a mantém em erro, né? Por que aí mantém em erro? Porque ela passa a acreditar que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro. Então ele está na falsa percepção da realidade, né? E ele fica naquele erro de alguma forma, né? E o legislador aqui, ele ainda trouxe aqui uma forma de interpretação analógica, quando ele veio e disse o seguinte, ou qualquer outro meio fraudulento, de qualquer outra forma que ele se utilize, né, para ter uma vantagem ilícita em prejuízo de outrem, né, de qualquer forma, mesmo que não estabelecida aqui, mas que seja, ou que tenha compatibilidade com o artifício ou com o ardil, então a gente tem um estelionato, né? Vamos lembrar lá a interpretação analógica, ela parte de uma fórmula casuística e depois ela tem uma fórmula genérica. Então a gente tem as fórmulas casuísticas, o artifício e o ardil, né? E a fórmula genérica, qualquer outro meio fraudulento. Então qualquer outro meio fraudulento que se assemelhe, né, ao ardil ou artifício, a gente pode enquadrar aqui no artigo 171. Tá? O bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio, é um crime contra o patrimônio, né? Voltando lá, um crime de duplo resultado, né? Precisa ter a vantagem ilícita e o prejuízo de outrem, né? A necessidade do dolo específico, né? Por que dolo específico? Porque ele vem aqui dizendo, ó, então, parecer por vantagem ilícita em prejuízo, induzindo mediante
ou qualquer outro meio. Na verdade, na leitura do dispositivo que a gente tem, a gente vê aqui qual é o objetivo do agente, né? Ó, obter para si ou para outro vantagem ilícita. Porque se ele fizer todo esse teatro e não tiver vantagem ilícita nenhuma, ou não tinha objetivo de ter vantagem ilícita alguma, então a gente tem um crime de estelionato. Vai imaginar que o cara lá praticou tudo isso, né, com o objetivo de mostrar para a vítima que ela poderia ser uma vítima em potencial, né? A gente não tem o crime, né, por falta de dolo, por falta de elementar do tipo, né, que ele não tinha interesse, ou ele não tinha o dolo específico na vantagem ilícita, né? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, desde que seja certa e determinada. O que quer dizer isso? Aquela pessoa é a vítima. Eu não posso, por exemplo, o sujeito que na bomba de combustível lá ele pratica uma fraude e ele acaba atingindo, ele tem a vantagem ilícita em prejuízo de pessoas incertas e indeterminadas, a coletividade. A gente não tem um crime de estelionato, é claro que a gente tem um tipo próprio para isso, a gente tem lá os crimes contra a ordem econômica e tributária que se aplicam, os crimes contra para quem acha que ainda está valendo, né, os crimes contra a economia popular, para quem acha que essa lei ainda está em vigor, tem ela também a possibilidade lá, mas não o estelionato. O parágrafo 1º, ele vem de uma forma interessante aqui no estelionato privilegiado, que ele vem dizendo, ó, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Com a diferença é o seguinte, lá no 155, falava quando é de pequeno valor a coisa furtada. Aqui nós estamos falando do prejuízo. O prejuízo tem que ser de pequeno valor. A gente não pode aplicar aqui a tentativa. Ah, houve tentativa, então aplica o privilegiado. Não, tentativa é outra coisa. A gente também não pode aplicar aqui a desistência voluntária. Não, a gente aplica a desistência voluntária, mas não aplica o parágrafo 2º, de acordo com alguns autores, porque a gente poderia impedir a punibilidade de criminosos. Né? A mesma coisa em relação ao arrependimento posterior, se aplica lá e não aplica aqui. Na minha visão, particularmente, eu acho que sempre tem que aplicar, né? Porque se for de pequeno valor, né, e houve um arrependimento posterior, ou se ficou na tentativa, a gente tem que aplicar de qualquer forma a redução. Né? Mas aí fica para vocês discutirem e opinarem da forma que vocês acharem melhor também. Ok? No próximo vídeo, a gente entra no parágrafo 2º, nas figuras... No parágrafo 2º, né, que nas figuras equiparadas. Tudo bem? Grande abraço aí, tá?